internet. Beleza? Beleza. Professor, quando você usar essa iPad, você me diz, aqui, ó, a rotina é aqui. Aham. Bacana. Gente, só fazendo os últimos ajustes aqui. Beleza, pessoal. Podem entrar aí. Estou só ajustando aqui o material, tá bom? 3 ou 4 minutinhos a gente já vai iniciar, tá bom? Rapidão. Pronto, pessoal. Boa tarde. Professor Caio aqui, na área. Deixa eu ver aqui os participantes. Vou dar uma olhada aqui. Beleza, vocês estão me ouvindo aí, né? Queria que alguém... Tudo ok, professor. Que alguém me avisasse aí se está me ouvindo ok. Estamos. Sim, professor. Beleza. Tá. Ótimo. E aí, como é que vocês estão, galera? Tudo bacana? Tudo tranquilo. Vou aumentar o volume aqui. Ótimo. Só dar uma olhadinha aqui no material. E, na verdade, é o livro 2. Esse aqui. Gente, hoje a gente vai dar uma relembrada, a gente vai dar uma revisada, tá bom? Em óptica, que é a cargo do professor Lindenberg, se eu não me engano, tá? E aí
nós vamos dar uma revisada, resolver algumas questões introdutórias, tá bom? Para ajudar vocês. É o seguinte, o material está carregando, que eu vou utilizar o próprio material do SAIS de vocês. Eu queria até que quem tiver aí com o material pegasse e já deixasse aí de prontidão do seu lado, porque quando a gente chegar nas questões, aí vai ficar melhor de você acompanhar, tá bom? Eu quero que você mantenha o seu material SAIS aí do seu lado, sua apostila, tá bom? O livro 2, se não me engano. Compartilhar. Beleza. Quero que vocês me confirmem se estão vendo a minha tela aí. A tela do iPad. Tudo ok aqui, professor. Beleza. Show de bola. Vamos fazer o seguinte. Enquanto o material aqui de óptica baixa, vamos lá para a elétrica mesmo. Vamos relembrar algumas coisas. Beleza, vocês estão vendo aí o material, campo elétrico? Está carregando ainda. Está carregando, professor. Carregando, né? Ainda não apareceu? Apareceu, professor. Apareceu o campo elétrico. Beleza. Pronto, agora vocês podem desligar aí o microfone. Todo mundo. Isso é o livro 1, professor? Oi? É o livro 1? É o livro 1? Tá É o certo. livro 1. Exatamente. Capítulo 3, livro 1. Vamos dar uma relembrada aqui no conteúdo e aí a gente vai para umas questões aqui, tá bom? Ótimo. Então, pessoal, o campo elétrico, né, é um assunto que vem após a gente estudar cargas, é um assunto ainda da eletrostática e tal. E assim, o que seria o campo elétrico, né? Aí vocês têm aqui o conceito de um básico de campo elétrico que tem aqui no livro de vocês. Campo elétrico, ele é o agente responsável pela ação da força elétrica sobre cargas elétricas que são colocadas na presença dele. Aí eu quero que vocês observem bem essas figuras aqui, ó. A figura 1 e a figura 2. Vou até dar um zoom para você observar melhor. Então, você tem uma carga, né? Aqui no caso dessa carga da figura 1, você tem uma carga positiva com uma carga fonte, que a gente chama, essa carga Qzão é a carga fonte, e você tem aqui na figura 2 uma carga negativa, uma carga Qzão negativa, tá bom? E observa o que é que está acontecendo com esses vetores azuis, que eles vão representar exatamente como é que está se dando o campo elétrico aqui na região, aqui nesse espaço, próximo a essas cargas, tá bom? Na figura 1, você tem o quê? Você tem aqui, ó, vários pontos. Por exemplo, no ponto A, você tem um vetor ali que está para fora, tá? É um vetor que está divergindo da carga Q. E você tem aí uma representação EA. O que é o EA? É o vetor campo elétrico no ponto A, tá bom? Professor, por que aqui nesse caso da figura 1, o ponto A apresenta um vetor que está se afastando, apontando para fora da carga Qzão, e aqui, já na figura 2, nós temos vetores se aproximando, tendendo a entrar na carga Qzão, tá bom? Porque, pessoal, é definido que uma carga positiva, ela apresenta um campo elétrico divergente, tá bom? Ou seja, esses vetores, eles vão se afastar, tá bom? Eles vão se afastar do quê? Da própria carga fonte, né? Que é Qzão. E aqui na figura 2, o que é que a gente tem? Nós temos aqui um comportamento contrário, né? Então, veja, ó, aqui na figura 1 nós temos uma representação do vetor campo elétrico,
em torno, né, desses pontos dessa carga elétrica positiva. E aí, o que que a gente tem aqui? Ó, cargas pontiformes positivas, cadê? Isso. Positivas geram um campo elétrico de afastamento, ou seja, divergente, como a gente tem aqui na figura 1. Enquanto as negativas vão gerar um campo elétrico de aproximação, tá? Então, ó, perceba que nessas figuras seguintes, essas de baixo aqui, né, há 4 pontos bem definidos em relação às cargas pontiformes. Por que pontiforme? Porque são cargas que são consideradas como se fossem um ponto, tá? E aí você tem, ó, a Q1 e Q2, tá? Aqui na figura 1 e na figura 2, respectivamente, e os pontos A, B, C, D. Os pontos A e B fazem parte da figura 1. Os pontos C e D fazem parte da figura 2. Em cada ponto está representado um vetor campo elétrico determinado por sua carga geradora. Observa-se também que quanto maior for a distância entre o ponto e a carga, menor será o vetor campo elétrico presente nesse ponto. Ou seja, quanto mais você se afasta, o que acontece com o campo elétrico? Ele vai perdendo intensidade, ou seja, ele vai diminuindo de módulo, ou seja, o vetor campo elétrico diminui de tamanho. Observa bem aí na figura 2 que você tem o ponto C mais próximo da carga Q2 do que o ponto D está próximo da carga Q2, entendeu? E observa o tamanho do vetor campo elétrico em D e em C. Você está percebendo que esse campo elétrico é de aproximação. Por quê? Porque a carga fonte, né, essa carga amarelinha, ela é negativa, tá bom? E aí você tem a distância maior para o ponto D, então o campo elétrico vai perdendo intensidade. Ou seja, professor, é que nem a força elétrica, não é? Quanto maior a distância entre as cargas, menor é o valor da força elétrica. Exatamente. A conta é parecida, tá? A lei matemática que rege isso aí é bem parecida. Beleza, vamos aqui para a próxima. Aí, professor, já que você falou de força elétrica e campo elétrico, qual é a relação entre essas duas grandezas, tá? Esses dois vetores. Bom, é interessante você perceber, né, que a força elétrica, ela é resultado, né, de uma interação de uma carga, que a gente chama de carga de prova, dentro de um campo elétrico que já existe, tá bom? Se você pegar uma carga pontiforme, né, uma carga de prova, e você colocar numa região do espaço em que já há um campo elétrico ali, devido a outra carga maior, né, de mais intensidade, você vai perceber que vai aparecer a tal da força elétrica, certo? E aí, aparecendo essa força elétrica, pode ser também, né, apontando para a carga-fonte ou apontando para fora da carga-fonte. Bora entender isso aqui. É muito importante que você veja a relação com o campo gravitacional, tá bom? Mas você sabe, né? Campo gravitacional em relação a massas, campo elétrico em relação a cargas. Mas tem comportamentos parecidos? Tem comportamentos parecidos, tá bom? Só que na gravidade você tem o quê? Você tem apenas uma força atrativa. Já na eletricidade, na eletrostática, a força elétrica ela pode ser de duas formas. Vocês lembram? Ela pode ser ou, né, ela pode ser de aproximação, de atração, ou ela pode ser de repulsão, afastamento. Não é isso? Então, ó, sabe-se que o campo elétrico é o agente responsável pela existência da força elétrica, que atua em uma determinada carga. Assim como, pessoal, lá no campo gravitacional, vai aparecer o quê? Quando você coloca alguma massa, né, algum corpo que tem massa sobre aquele campo gravitacional, ele vai ser atraído, né? Aqui não, na eletricidade, ou pode ser atraído ou pode ser repelido, tá bom? Sendo assim, a relação entre a proporcionalidade entre campo elétrico e força elétrica é direta, ou seja, quanto maior o valor do campo, maior a intensidade da força. Essa relação já foi vista quando se tratou de força-peso. É o que eu falei ainda agora, né? Então veja, vou até dar um zoom aqui para você. Olha aí, força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Professor, essa força gravitacional é a mesma força-peso? Sim, pode-se subentender que sim, tá bom? Ou seja, matematicamente você vê bem que sim, né? Vamos vir aqui para um quadro branco aqui. Então, ó, o que é que ele está falando, né? Está falando que a força gravitacional, ela vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade.
Pronto. Pessoal, quanto maior é o valor dessa força gravitacional, né, é que é maior a aceleração da gravidade. Por exemplo, na Terra, G vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, isso na Terra. Já na Lua nós temos aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Bom, você acha que a força gravitacional ela vai ser maior na Terra ou vai ser maior na Lua? Ora mais, se eu pegar uma massa de 1 quilograma, por exemplo, né? 1 kg. O negócio não está riscando direito, mas espera aí. Vamos apagar isso aqui por enquanto. Aqui, ó. Estou querendo falar isso. Se aqui, né, no lugar dessa massa aqui, for 1 quilograma, então 1, né, esse 1 aí, vezes 10, será 10 newtons. Já na Lua vai ser 1 vezes 1,6, 1,6. Ou seja, a aceleração da gravidade e a força gravitacional são grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos apagar um pouco isso aqui. E agora eu vou mostrar para você na eletricidade. Ah, professor, esse negócio de mecânica aí eu já sei. Tranquilo. Isso aqui foi só para relembrar, para tu ver como é que se dá, pessoal, a proximidade dessas duas áreas, da mecânica e da eletrostática, tá? Então, ó, de acordo com a expressão anterior, para um corpo de massa M sofrer uma determinada força gravitacional, é necessário que o corpo se encontre na região na qual exista esse campo gravitacional. Portanto, a relação é a mesma se tratando de força elétrica. Quanto maior o campo elétrico, maior a intensidade da força elétrica que vai atuar na carga. Mas você tem que se lembrar de que esse é o campo elétrico no qual a carga elétrica se encontra inserida. Como é que você está falando, professor? Assim, ó, vamos voltar bem aqui. Então, você vê uma coisa. Tem aqui uma carga positiva, tá? Qzão. E tu tem aqui, né, o campo gravitacional que ele gera, né? Eu sei que vai ser, professor, né, de repulsão esse campo. Beleza. De afastamento, na verdade. A repulsão é força. Beleza. Então, aqui é o E, que é o campo elétrico gerado por essa carga Q. Se eu pegar uma carga Qzinho, e colocar bem aí, tá? Vamos dizer que essa carga Qzinho é positiva também. Só para, né, efeito de informação. Então, essa carga Qzinho, pessoal, ela vai sofrer aqui a interação de quê? Deste campo elétrico azul, tá bom? Muita gente pensa, eu vou colocar a carga Qzinho, a carga de prova, e ela vai interagir com o campo dela mesma. Não. Essa carga é tão pequena, tão minúscula, que ela praticamente não gera campo elétrico, tá bom? Quem é que vai gerar o campo elétrico? É a carga fonte. É o que? É essa carga positiva bem aqui, ó, chamada de carga fonte, tá bom? Essa carguinha aqui é a chamada carga de prova. É para você provar como é que age um campo gravitacional ali. Campo elétrico ali, né? Estou confundindo as coisas. Beleza, vamos voltar bem aqui assim. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui o seguinte, né? Lembra que esse é o campo elétrico no qual a carga elétrica está inserida e não ao campo gravitacional que ela gera, tá bom? Não é. Então, como é que vai ser calculado isso aí, tá? A força elétrica vai ser igual ao módulo da carga. Que carga será essa? Nesse meu desenho aqui. Qual é essa carga que está ali? É a carga Qzão ou a carga Qzinho? Carga Qzinho, tá bom? É a carga Qzinho. Beleza. Vezes o que? O módulo do campo elétrico. Então, a gente pode definir, tá bom? O campo elétrico como sendo a força elétrica dividida pelo módulo da carga, tá bom? Ah, beleza. Então, por exemplo, vamos aqui a um exemplo. Beleza. Vamos aqui a um exemplozinho. Se eu tenho, tá, uma força elétrica, o valor da força elétrica é de 50 newtons, tá?
para uma carga que tem 2 coulomb, tá bom? Quanto é que vai ser o campo elétrico aqui? A gente sabe que o campo elétrico vai ser igual à força elétrica dividida pela carga. Então, quanto é o módulo desse campo elétrico aí? Então, ó, o módulo desse campo elétrico vai ser 50 newtons dividido por 2 coulomb. Quanto é que dá 50 por 2? 50 por 2 vai dar 25. E qual é, professor, aqui a unidade? Qual é a unidade de campo elétrico? É o newton por coulomb. Tá certo? É o newton por coulomb. Beleza. Unidade de campo elétrico no sistema internacional, newton por coulomb. Certo. Vamos voltar ali. Beleza. Então tá aí, ó, a unidade no sistema MKS, que é o sistema internacional, é o newton por coulomb. Ótimo. Tudo bem aí até agora? Tranquilo? Show. Beleza. Vem aqui. Pronto. Então, ó, o campo elétrico gerado por uma carga elétrica. Tá aí. O módulo da intensidade do campo elétrico nos pontos ao redor da carga-fonte é calculada por essa expressão aí. E é igual a K vezes módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, de onde é que vem isso aí, professor? De onde é que vem isso aí? Vem da seguinte coisa, né? Da seguinte combinação. Ele não dá a demonstração, mas eu posso fazer para você rapidamente. Aqui, ó. É o seguinte. Nós temos que a força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o nosso querido campo, né? Beleza. E nós temos também, lá da lei de Coulomb, que a força elétrica vai ser a constante eletrostática vezes o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga dividido pela distância que as separa ao quadrado, ok? Então, se a gente pegar aqui, no caso, né, e combinar essa daqui, ó, essa lindeza aqui com essa daqui, aí a gente vai igualar essas duas expressões, essa também com essa, tá? E como é que vai dar esse igualamento aí, né? Vai ficar que, deixa eu escrever aqui para você, que vezes é igual K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Olha para cá. Essa carga cancela com essa carga. O que é que sobrou? Sobrou, né? Deixa eu até apagar logo aqui. Isso aqui vai embora. Isso aqui também vai embora. E sobrou somente isso aí. Tá bom? Ah, então aquela expressão lá vem exatamente daqui, tá bom? Dessa combinação. Lembrando que esta distância ao quadrado é a distância que separa a carga de prova da carga fonte. Tudo bem? Show de bola, né? Beleza. Vamos voltar para cá. E aí nós temos, ó, uma representação gráfica, né? Veja que o campo elétrico ele decai, né, com o aumento do quadrado da distância entre a carga de prova e a carga fonte. Então, isso aí é uma função, né, que representa uma hipérbole, chamada hipérbole cúbica. E aí você tem, ó, deixa eu aumentar aqui, campo elétrico em função da distância, né? Quando você tem uma distância de D, você tem um campo E. Quando você pega essa distância e aumenta para o dobro, tá lá, 2D, ó, lá na frente. O que acontece com o valor do campo? Olha lá, ele decai o quê? Sobre 4, entendeu? E assim sucessivamente, tá? Tem algumas questões que falam sobre isso e depois a gente fala melhor. Então, ó, vamos falar agora do campo elétrico resultante gerado por duas ou mais cargas pontiformes. Se em determinada região do espaço coexistirem duas ou mais cargas elétricas pontiformes, é sabido que cada carga elétrica gera, em um ponto no espaço, um vetor campo elétrico, sendo que o módulo campo elétrico resultante no ponto desejado corresponde à soma vetorial de todos os campos elétricos gerados. Aí é onde mora o perigo, tá? Onde mora o perigo. Olha isso aqui. Olha isso aqui, né?
Esse exemplo aqui é ótimo, desse primeiro quadro aqui, ó. Então, você tem uma carga B, você tem uma carga A. Essas cargas são cargas de prova ou são cargas fonte? São cargas fonte. Geralmente, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, 99,9% dos casos, a gente simboliza as cargas fonte com Q maiúsculo. E a carga Qzinho com Q minúsculo. Aí você me pergunta, professor, nesse primeiro desenho, cadê a carga Qzinho? Aí você vê que só tem um ponto P, e ali, pois pronto. É um ponto onde a carga de prova estaria, tá bom? Ela tá ali, só que a gente não tá vendo. Ela é tão minúscula, tão insignificante, que a gente simboliza por um ponto, simplesmente no espaço, ponto P, tá bom? E aí, dependendo, né, do que é que vai acontecer ali, o valor do campo elétrico é um, é outro, tá? Beleza. Então, veja que eu tenho duas cargas fontes. Se elas são duas cargas fontes, elas vão gerar o que? Campo elétrico. Veja bem aí, qual é o vetor campo elétrico gerado por A? Olha ele aí, é o vetor EA, que ele está se aproximando, ele está no sentido aqui, né, para cima, ou seja, se aproximando de A. Por quê? Porque A é negativo, né? A carga A é a carga negativa. Aí você tem um campo de aproximação. O campo B, lá naquele ponto P, como é que ele está agindo? Ele está agindo exatamente da forma contrária. Ou seja, se B é positiva, carga positiva, então o campo é de afastamento, tá bom? E aí, professor, e aí? Vai ter esses dois campos, só que você tem que sempre calcular o resultante, porque você não tem só uma carga fonte, você tem duas. Professor, se eu tivesse mais outra carga fonte, aí eu teria mais outro vetor campo elétrico, mais outro vetor campo elétrico. Ele ia interferir ali no ponto P com toda certeza, tá bom? E aqui você tem, né, a nossa resultante EP, segundo aí a nossa regra do paralelogramo, né? Deixa eu fazer aqui para você entender um pouco melhor. Olha aqui. Então você tem aqui, né, o ponto P, selecionar aqui, beleza. Você tem um ponto P, bem que assim, ó. Aí é o ponto P, beleza. A carga mais, né, a carga questão mais está lá em cima. E a outra, vamos dizer, né, tá para cá, negativa. Beleza. Como é que vai ser o campo elétrico aqui da positiva? Ora mais, se é positiva, tá se afastando. Então é esse aqui, ó. Beleza. O azul vai ser esse aqui, ó. Tá se aproximando, porque é negativo, tá certo? Quero que você perceba, opa, só um errinho aqui. Quero que você perceba o seguinte. Ó, aqui eu tenho a distância, né, do ponto P para a carga positiva. E aqui a distância para a carga negativa. Mas veja, eu vou ter um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo alfa, né? Segundo a regra do paralelogramo, como isso aqui são vetores, né? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, vetorialmente. E aí você tem o chamado resultante, que está aqui, ó. Esse aqui é o campo resultante, tá certo? Então, sempre que você tiver mais de uma carga fonte gerando um campo elétrico, você tem que fazer o resultante. E a gente vai ver questões sobre isso aí, beleza? Vamos lá. E aí você tem vários outros exemplos, ó. Por exemplo, se for duas cargas positivas, ora mais, duas cargas positivas, então ambos os campos deles, né, de A e de B, serão o quê? De afastamento. Aqui no caso, nesse outro aqui, duas cargas negativas. Aí você tem dois campos de aproximação. Vamos para cá. Quadro branco aqui. Beleza. Então veja o seguinte, né? Se eu tiver, por exemplo, uma carga positiva aqui, né? A outra carga positiva aqui, e eu tenho o ponto a ser considerado, é bem aqui. Ponto P. Pronto. Então, olha aqui, ó, a distância da carga positiva fonte para o ponto P é essa, né? E a distância aqui da outra carga é essa. Como ambas as cargas são positivas, esta daqui, essa bichinha bem que assim, ó, ela vai gerar o que, pessoal? O campo elétrico de afastamento. Eu posso chamar, vou chamar essa aqui de carga A, essa aqui de carga B, vamos. E aí você tem, ó, campo EA,
E você não deve esquecer da notação vetorial, né? E aí você tem também, bem aqui, ó, o EB, gerado lá pela B, porque é também de afastamento. Aí, pela regra do paralelogramo, né, e tal, para lá, ia surgir o quê, pessoal? Ia surgir o nosso campo resultante, R, certo? É isso que eu quero falar para vocês. Sempre que você tiver cargas positivas, professor, se eu tiver um monte de cargas, sei lá, 5 cargas, né? Então, são 5 campos, meu amigo. Se você tiver 4 cargas, 4 campos. Estou falando de carga fonte. Carga fonte. Não é carga de prova. Carga de prova é para você provar que ali naquela região tem um campo elétrico. E como é que ele está agindo. Beleza. Vamos para cá. Aqui. E aí a gente tem as chamadas linhas de força, né? Professor, o que são as linhas de força? Linhas de força ou linhas de campo, né? São linhas imaginárias, tangentes aos vetores campo elétrico em cada ponto no espaço, sobre a influência e no mesmo sentido dos vetores campo elétrico. É só para você fazer ali um caminho, né, um caminhozinho que tem que aquele campo elétrico faria, tá bom? Se fosse contínuo. Porém, os campos aqui para a gente, eles são todos discretos, ou seja, cada pontinho tem um campo ali agindo, né, de intensidade diferente. Quanto mais afastado, menor o valor do campo. Beleza. E aí nós temos as propriedades de linhas de força. 2 linhas de força jamais podem se cruzar. Quanto maior a concentração de linhas de força em uma região do espaço, maior a intensidade do campo elétrico nessa região. Beleza. Por exemplo, né? Por exemplo, se eu tenho 2 cargas assim, ó. Vamos desenhar as linhas de força aqui. Se eu tenho, por exemplo, essa carga aqui é positiva, e vamos dizer que essa aqui a vermelha vai ser negativa. Pronto. Professor, como é que vai ser aí as linhas de força? Pronto. Meu amigo, se eu tenho uma positiva e uma negativa, o campo elétrico sai de uma e chega na outra, entendeu? Uma, ela vai dispersar aquele campo elétrico, que é a carga negativa, que é a carga positiva, e quem recebe esse campo elétrico, onde é que ele entra? Na carga negativa, porque é de aproximação, tá entendendo? Dá certinho. É um querendo dar e o outro querendo receber, né? Beleza. Não tem confusão, né? Beleza. Então aqui, ó, seria algo desse tipo aqui, pessoal. Ó. Aqui, né? Aqui. Aqui. Beleza. Algo desse tipo aqui. Professor, como é que eu vou representar os sentidos aqui? Fácil, né? Daqui vai sair, sai. E ali vai entrar, né? Aqui, ó. O negativo vai receber. Pronto. Professor, essa linha bem aqui assim. De onde é que ela vem? Rapaz, ela vem do infinito, né? Pode ser a mesma dali? Pode, né? Mas ela vem do infinito e essa daqui também vai para o infinito. Então, não se preocupe, tá bom? Aí, no caso, você tem essas linhas fechadas, tá? Essas linhas aqui de campo. Beleza. Vamos considerar agora um campo positivo com positivo. Você vê uma coisa? Como é que vai ser o negócio aqui? Positivo. Daqui também. Positivo. Deixa eu só fazer um pouco mais para cá. Positivo, né? Aí você tem o seguinte. Rapaz, professor, se aqui sai, né? Então vai ser assim, né? Ó, você vê bem aqui. Né? Aqui, pronto. Já tem até o desenho pronto aqui, né? Exatamente isso aí, ó. Você tem um aqui. Aí, ó, esses campos aqui, eles vão tender a se repelir, né? Por quê? Porque são 2 campos positivos. E eles vão embora. E eles são de saída. São de afastamento. Então tá aí, ó, o bichinho. Beleza. Aqui. Muito simples. Tranquilo? Se forem 2 negativas, aí só ia mudar o quê? Só ia mudar o nosso sentido, né? Daqui. Em vez dos campos estar saindo, os campos estão entrando, né? Negativo. Opa, peraí. Negativo, né? Aí ia ser assim, né?
Agora, ó, ia ser desse jeito aqui. Pronto. E no outro também, tá? Você entendeu a ideia. Vamos voltar aqui pro assunto que tem o desenho melhor. Olha aí. Tá bem aí, né? Comportamento do campo elétrico ao redor de duas cargas elétricas de mesmo módulo, de sinais contrários. E o comportamento do campo elétrico ao redor de duas cargas elétricas de mesmo módulo e mesmo sinal. Tá bom? Então, ó, nós temos aqui exemplo resolvido, né? Tal. Beleza. Então, vamos entender aqui. Já que ele está resolvido, fica melhor eu explicar para vocês. Já está tudo escrito. Ó. Uma partícula de carga que é igual a 2,5 vezes 10 a menos 8 coulomb e massa 5 vezes 10 a menos 4 quilogramas, colocada em um determinado ponto P de um campo elétrico, adquire a aceleração de 3 vezes 10 a 3 metros por segundo ao quadrado, devido exclusivamente a esse campo. Letra A, qual é o módulo do vetor campo elétrico neste ponto? Então, veja bem, né? Aplicando-se a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e aí a definição de vetor campo elétrico, a gente encontra o módulo do vetor E. Por quê? Porque se a força resultante, pessoal, a única força resultante, no caso, é a própria força elétrica, como é que eu calculo a força elétrica dependendo do campo? Como é? Vai ser igual a campo vezes a carga, não é isso? Então, nós temos aí, ó, o campo ali no ponto P, né, vai ser o quê? F sobre Q, tá vendo? Que é igual a massa, né, que é a força resultante, vezes a aceleração, sobre a carga. E aí você tem 5 vezes 10 a menos 4, que é o valor da massa, vezes 3 vezes 10 a 3, que é o valor do que? Da aceleração que ele deu, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 8, que é o valor da própria carga. Aí. Então, é só você calcular, né? 5 vezes 3 dá 15, dividido por 2,5 vai dar exatamente 6. E aí você tem 10 a menos 4 vezes 10 a 3, né? Dividido por 10 a menos 8, que dá 10 a 7. Então, vai ser qual o valor do campo aí? 6 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Professor, que fórmula foi essa usada? Pronto, vamos aqui. É porque ele aqui no nosso livro, ele já dá os passos já tudo pulado, né? Eu vou explicar passo a passo para vocês, melhor. O que é que ele fez aqui? Ele fez isso, ó. Fez isso aqui. Você tem que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Ele deu o valor de massa? Ele deu o valor de aceleração? Beleza, ok. Aí nós também sabemos, né, que o campo elétrico é o quê? É a força dividida pela própria carga. Pessoal, qual vai ser essa força usada bem aqui? É exatamente essa força resultante, que é quem? Que é massa vezes aceleração. Aí ele só fez trocar, ó. Vai ficar massa vezes aceleração dividido pela carga. Você entendeu agora? Sim, sim, professor, obrigada. Pronto. Aí é só substituir os valores da massa, da aceleração e da carga. Isso aí é a matemáticazinha, né? Tudo ok, tranquilo. Bacana. E a letra B, o que é que ele quer? Conhecendo a intensidade do campo elétrico P, em P, né? E a nova carga Qzinha colocada no ponto. Opa, essa carga Qzinha, Bia, é a carga fonte ou carga de prova? Carga de prova, não é isso? Porque ela foi colocada no ponto P em volta da carga fonte, tá bom? Beleza. E ele na letra B diz assim, ó. Qual é a intensidade da força elétrica que atuaria em uma carga Qzinho, que é 5 microcoulomb, colocada no mesmo ponto P? Então, lá naquele ponto, ele vai colocar a carga de prova, que tem valor 5 microcoulomb. E aí ele quer saber o quê? Qual é o valor da força, né? Qual é o valor da força elétrica? E aí você sabe que força é igual a carga vezes o campo, tá bom? Então vai dar o quê, ó? 5 vezes 10 a menos 6. Opa, professor, de onde é que veio o menos 6, né? O menos 6, pessoal, é porque a carga é o quê? Está em microcoulomb. 5 microcoulomb. Este micro aqui, tu lembra que ele significa 10 elevado a menos 6, tá bom? Dividido por 1 milhão, no caso, né? E aí vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá bom? E ele só fez jogar naquela fórmula. Que fórmula? A fórmula, né, a definição, no caso, melhor falando, da força, né? Força
Força é a carga vezes o valor daquele campo. Que carga será essa? 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Qual é o valor do campo? O campo que a gente já calculou na letra A. E deu quanto? Deu 300 newtons a força. Se é uma força, tem que ser dada em newtons, né? Isso é óbvio. Tudo bem aí, né? Tranquilo, tranquilo. Aí você tem aqui a segunda questão. Na segunda questão, você já tem aquela situação de mais de uma carga-fonte. E aí nós vamos ver aqui. Deixa eu dar um zoom. Beleza. Aí você tem assim, ó. Na figura seguinte, estão representadas duas partículas de carga QA, que é igual a menos QB, que é igual a 6 microcoulomb. Beleza. Nos vértices de um triângulo equilátero, de lado 30 centímetros. Determine o módulo do vetor campo elétrico resultante gerado por essas cargas no terceiro vértice. Então, como é que está sendo dado aqui? Vamos lá para o quadro branco para desenhar para vocês, né? Como é que está sendo dado isso aí? Você tem aqui, cadê? Beleza, vamos apagar aqui. Sim. Você tem aqui, ó, o triângulo que tem QA e QB em dois vértices e aí o outro vértice, o ponto P. Vamos desenhar ele aqui agora. Então, você tem isso aqui, ó, um triângulo equilátero, né? E aí você tem aqui, ó, QA. Aqui, nesse outro vértice, você tem QB, né? E aí, vamos voltar bem aqui como é que ele falou, ó. Ele falou, pessoal, que QA é positiva e QB é negativa, mas tem mesmo módulo. Qual é o módulo? 6 microcoulomb para cada um. Só que A é positivo e B é negativo. Aí você já vai perceber o seguinte. Rapaz, se nós estamos diante de um triângulo equilátero, professor, todos os ângulos aqui, os três ângulos são iguais, os ângulos internos, tá bom? Bem aqui é 60 graus, bem aqui é 60 graus e aqui também é 60 graus, tá bom? Vou até escrever aqui o valor. 60, 60 e aqui também 60. Que é bolinha, beleza. Só que é o seguinte, A, meu amigo, é positivo e B é negativo. Aí o ponto P vai estar bem aqui, ó, de vermelho. Tá bem aí o ponto P. Beleza. Como é que vai ser dada aí os vetores, o desenho dos vetores, né, campo elétrico, gerado por A e gerado por B? Pronto. Gerado por A, você tem isso aqui, ó. Vou desenhar de vermelho mesmo. Vermelho, pronto. No A, se ele é positivo, você tem um vetor para cá, tá bom? Que eu vou chamar de EA. É A. Campo elétrico gerado com A. No B, você tem o quê, cara? Você tem aqui, ó. Você tem o seguinte. Se o B é negativo, então esse campo é de aproximação. Show de bola. Ótimo. E aí, o que é que a gente faz agora? É a regra do paralelogramo, né? Você tem aqui, ó, isso aqui, aproximadamente. E aí o vetor verde aqui que eu vou desenhar agora, ele é exatamente o nosso grandioso campo elétrico resultante, porque ele é resultado da interação dos campos elétricos EA com EB. E você não pode só pegar o valor de um e somar com o valor do outro. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer vetorialmente, tá bom? Aí é o seguinte, professor, fiquei com a dúvida, né? No caso, que ângulo será esse bem daqui assim? Que ângulo será esse? Alguém consegue me dizer? Pode ligar o microfone e me diga que ângulo é esse. Alguém sabe? Olha o desenho. 120. 120, né? Por quê? Porque tem que completar exatamente 180 graus. Isso, valeu. Show de bola. Então, ó, esse ângulo aqui é de 120 graus. Professor, como é que eu vou perceber essas coisas? Percebendo. Você vai, tem que ter noção de geometria, né? Isso é uma coisa básica para você. Tanto aqui, pessoal, quanto lá na óptica geométrica. Você tem que ter muita noção de geometria. Muita mesmo. Beleza. Vamos voltar aqui. E aí, ó, tá bem aí o desenho, né? Ele quer que você determine o vetor do campo elétrico resultante, gerado por essas cargas, no terceiro vértice. Então, veja que as cargas são iguais e a distância dessas cargas ao mesmo ponto P também, né? Então, o campo elétrico em A é o mesmo campo elétrico em B, que é igual a quanto? Que é igual a
K vezes Q dividido por D ao quadrado. Lembra de onde é que veio essa fórmula, né? Essa fórmula aí veio da combinação da força elétrica, aquela força de Coulomb, a lei de Coulomb, com também, né, a nossa definição de campo elétrico, que é a força dividida pela carga, né? E aí, ó, o ângulo entre EA e EB vale 120. Então, o campo elétrico resultante é igual a EA, que é igual a EB, tá bom? E aí você tem, né, a conta feita aí. Ele substituiu 9 vezes 10 a 9 no K, vezes 6 vezes 10 a menos 6, que é o módulo de quê? Que é o módulo do nosso grandioso, da nossa carga fonte aí, né? Ou QA ou QB, qualquer uma. Por quê? Porque elas são iguais, cara, né? Beleza. E vai dar aí, né, dividido pela distância elevada ao quadrado. Só que observe, o cara da questão foi malandro. Ele colocou 30 centímetros. 30 centímetros a distância de uma das cargas para o ponto P, né? E aí você tem que transformar em quê? Você tem que transformar em metro, porque senão você não consegue fazer. Aí já foi dado aqui, né, em notação científica. Para quem não entendeu isso aí, a gente pode fazer bem aqui, ó, né? Você pode ver bem aqui, que tem 30 centímetros. Só que, se você colocar em centímetros, vai dar errado. Porque a gente tem todas as outras grandezas no sistema internacional. Então, você tem que transformar isso aqui em metro, né? Então, vai dar 0,3 metro. Todo mundo sabe, né? Só que 0,3 é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Só que ele está pegando aqui e elevando isso aqui. Elevando isso ao quadrado. Por quê? Porque a nossa definição, né? Porque a nossa definição, nós temos isso aqui, né? Campo elétrico vai ser K Qzão sobre D ao quadrado. Essa distância aqui é exatamente o 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Tá certo? Este valor de K, ele é dado, né? Que é 9... Não está escrevendo bem. 9 vezes 10 elevado a 9 mil por metro quadrado por quadrado. Beleza? E aí a gente vem aqui, né, na nossa resolução. E divide, né? Professor, aprendi a fazer isso aí, beleza. Só que chegou bem ali nos números, nas notações científicas, eu me perdi todo, não sei o quê. Tem que ter muito cuidado, pessoal. Muito cuidado mesmo nesse tipo de coisa aí, tá bom? Tranquilo. Nós temos aqui outras como é que se diz? Outras questões, tá? Vamos ver. Essa terceira, ela é interessante. Mas ela é bem facinha, porque ela é só em uma carga, né? E a distância, você tem um ponto P. Eu vou deixar ela para vocês entenderem depois. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Então, ó, interessante você ter um resuminho, né? Muita gente não dá importância a esses resuminhos aqui, mas ele é mais importante até do que o próprio assunto dentro do livro. Sabe por quê? Porque o professor te explica e tal na aula presencial, né, do jeito dele, cada um tem sua metodologia. E aí tem as informações que você tem no próprio texto, mas aí você fica com preguiça. Aí você vai aqui, ó, este capítulo abordou. Então você vai aqui e faz um resuminho de todo o capítulo. Olha aí, a primeira diz assim: o campo elétrico é a região gerada ao redor de uma carga geradora. Na verdade, o campo elétrico, muita gente tem dúvida. Professor, afinal, o que é o campo elétrico? O que é o campo elétrico? O campo elétrico, ele é uma modificação na região. Na verdade, o campo elétrico não é a própria região. Na verdade, a gente tem um pequeno errinho aqui no material, tá bom? Mas você vai consertar. Você pode até escrever aí. O campo elétrico é uma modificação na região, tá bom? Gerada ao redor de uma carga geradora. Show de bola. Porque ele modifica aquela região. Modifica como? Ele modifica produzindo ali naquele ponto do espaço, né? Porque uma região é um espaço, né? Isso, região é um ponto do espaço. E aí ele vai produzir o quê? Ou ele vai produzir uma força de atração ou uma força de repulsão. Que força é essa? Força elétrica, não é isso? Essa força elétrica aí. Então, abrangendo o espaço de ação da força elétrica sob cargas elétricas posicionadas em pontos dessa região. Então, é muito simples. O campo elétrico é muito simples. É uma modificação na região do espaço, tá bom? E aí vai produzir ali ou força elétrica
atrativa ou força elétrica repulsiva, tá bom? Segunda, o vetor campo elétrico é gerado por uma carga pontual sobre um ponto no espaço que dista desta carga. O módulo do vetor campo elétrico é diretamente proporcional à constante eletrostática do meio e ao módulo da carga geradora, sendo esse módulo inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aí você lê, você fica perdido. Mas o que ele está dizendo é exatamente o quê? É exatamente isso aqui, ó. Se você bem percebeu, né? É exatamente isso aqui que ele está falando. Só isso. Só que aqui na fórmula fica mais fácil você entender, né? Mas, ó, lembre-se, isso aqui, ó, é inversamente proporcional. Quanto maior o campo, né, menor a distância, vice-versa. Quanto maior o valor da carga, maior o valor também do campo elétrico, né? E essa constante aqui é constante, né? Para você no sistema internacional, né? Você tem 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza. Vamos voltar para cá. O campo elétrico é uma grandeza vetorial em que é necessário determinar para seu ponto de ação um módulo, uma direção e sentido. Óbvio, professor, se é uma grandeza vetorial, eu tenho que descrevê-lo como vetor. E quando eu for operar com outros campos, eu tenho que também fazer o quê? A operação vetorial, entendeu? Se eu tiver em 90 graus, usar Pitágoras. Se eu tiver um ângulo diferente em 90, eu uso a lei dos cossenos. A gente vai ver direitinho nas questões isso aí. Beleza. E aí é o seguinte, sendo que as cargas positivas geram campo de afastamento ou de saída, e as negativas geram campo de aproximação ou de entrada. O módulo do vetor campo elétrico é diretamente proporcional à força elétrica aplicada sobre a carga, sendo inversamente proporcional à quantidade de carga de prova. Um ponto de um determinado meio pode sofrer, né, a ação de um campo elétrico gerado por duas ou mais cargas uniformes, o que vem a determinar o campo elétrico resultante. É exatamente o que eu estava falando. Tá? Você tem mais de uma carga geradora, então você tem mais de um campo elétrico ali. E aí a combinação vetorial desses campos aí vai te dar um vetor campo elétrico resultante. As linhas de força ou linhas de campo são representações gráficas tangentes ao vetor campo elétrico. Elas são utilizadas para determinar a direção e sentido do vetor campo elétrico gerado por duas cargas, de forma que as linhas de campo sempre saiam de uma carga positiva e cheguem na negativa, ou ao infinito. Lembra que eu te falei do infinito? De onde é que vem aquela linha? De onde é que vem essa? Para onde é que vai essa? Infinito, pessoal. E o infinito na física é realmente infinito, entendeu? Tu não precisa chegar lá, tá? Não se preocupa com isso aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, essa segunda questão, interessante aí para fazer, né? Eu quero o seguinte, nós temos aqui ainda uns 15 minutos de aula, se eu não me engano, vai até 3h15. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário aqui. Vai até 3h45, professor. É, já está longe. Pronto, então dá para a gente fazer um bocado de questão. Aí é o seguinte, eu quero que vocês tentem agora aí fazer a segunda questão. E aí vocês, se tiverem a dúvida, vão me perguntando que eu vou aqui. Né, eu vou dar 5 minutos. É uma questão fácil. 5 minutos. Acho que é o bastante. Como tarefa de classe aí. Todo mundo tentando, pega o caderno. Né? Aqui está na tela a questão, vocês já conseguem ver. Quem não está com o livro aí não precisa pegar o livro. Vê na tela e tenta fazer no caderno. Sem pescar. E aí qualquer coisa pode perguntar que eu estou de prontidão. Como se fosse na aula mesmo, né? Dou um tempinho para vocês fazerem. Vocês fazem. Se quiser tirar dúvida, pode perguntar. Vamos ver aqui. Enquanto isso, esses participantes, quem é que está aqui? 23 participantes. Beleza. Que é isso, cara? Felipe Neto está participando aqui da aula, que é isso?
YouTuber. Pessoal, me confirmem se tem o assunto de espelhos esféricos nesse material do livro 1. Tem capítulo 5. Capítulo 5, né? Se eu não me engano. Não, é capítulo 4. Deixa eu ver. Dá uma olhada. Mas é só a construção de imagem, capítulo 4. Capítulo 4, né? Espelhos esféricos não tem, então. Ah, construção de imagem dos espelhos esféricos. Beleza. Estranho, porque eu não tô achando aqui, cara. Não, mas você tem que mudar de livro. Tem que mudar de livro? É isso que eu tô vacilando, então. Livro 1 do professor. Ah, física. No caso é física 2, então, né? Ou é física 1? É física 1, professor. Agora eu saquei. Beleza. Essa aula aqui a gente faz mesmo só de elétrica. A gente deixa a óptica para a próxima. E aí, a questão, vocês estão conseguindo? Quem responder aí pode dar o gabarito. Letra E. Letra E, 8 vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb, não é isso? E aí, alguém mais conseguiu? Alguém não entendeu? Pode falar aí. E aí, pessoal, mais alguém? Alguém não entendeu? Pode perguntar. Preciso do feedback aí de quem não entendeu para poder tirar dúvida. Professor, se eu tivesse isolado o campo elétrico, teria chegado ao mesmo resultado? Tipo, colocando o campo elétrico é igual a força sobre a carga.
Não, mas é exatamente assim que se faz. Você vai usar exatamente essa fórmula aí, essa definição. Campo elétrico é força sobre carga. E aí você vai obter exatamente 8 vezes 10 elevado a 4 Newton por coulomb. Que você vai substituir na carga. Você vai substituir na carga que valor? Você vai substituir aí 2 vezes 10 Não, na verdade eu vacilei. Exatamente. Você vai substituir aí na carga 2 vezes 10 a menos 7. Tá bom? 2 vezes 10 a menos 7 coulomb. E aí você vai substituir na força elétrica 1,6 vezes 10 a menos 2. 10 elevado a menos 2. Isso. Quando você deu fizer certo. a divisão, né? Aí vai dar 8 vezes 10 elevado a 4 Newton por coulomb, letra E. Tá, Tudo obrigada. bem? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Outra. Bom, a terceira questão. Terceira questão. Quero que vocês tentem a terceira questão. Um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho. Nada demais, não. Duas cargas elétricas pontiformes Q1, que é igual a 40 microcoulomb, né? E aí você já tem que entender, né, que micro é 10 elevado a menos 6, né? Você vai usar essa informação, não se esqueça. E Q2 é igual a menos 60 microcoulomb, estão fixas, separadas 10 centímetros uma da outra, tá aí no desenho. E estão aí no vácuo. No ponto P, a 10 centímetros de Q2, conforme mostra a figura a seguir, o módulo do vetor campo elétrico em Newton por coulomb vai valer quanto? E aí você tem, né, dado a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então você tem Q1 separado 10 centímetros de Q2 e depois um ponto P separado 10 centímetros de Q2. Tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai exatamente usar também você vai utilizar a fórmula, né, a definição aí de campo elétrico, que relaciona constante eletrostática, carga e distância. Qual é a fórmula? Vou até colocar aqui. Você vai utilizar exatamente essa daqui, né? É igual a K, que no caso é o K0 para a gente, vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Só que você não vai utilizar uma vez, você vai utilizar mais de uma vez, né? Vai lá. Vou colocar aqui na tela de novo. E aí quem responder pode me dar o gabarito. Letra C. Letra C. Letra C. É. Exatamente. Fizeram rápido, hein? Tudo bem, gostei. E aí, alguém tem dúvida? Pergunte. Aqui eu vou colocar o procedimento de fazer ela, né? Você vai calcular. Aqui, você vai... Cadê? Caneta. Aqui. Eita, que o negócio tá bugando aqui, peraí. Beleza. Professor, tá sem imagem. Não, pois é, agora tá o quadro branco. Apareceu riscando aí, já? Não, não. Não apareceu? Não. Estranho. Peraí.
Pronto. Ah. E aí? Estou lhe vendo. Ah, beleza. E agora, apareceu a tela branca aqui? Não. Não apareceu. Só Assim? o slogan do Procampus. Peraí. Poxa, tem um quadro branco aqui, ó. Pronto. Apareceu o quadro branco? Sim. Ah, beleza. Pronto. Então, qual vai ser o procedimento para a gente fazer isso aqui? Opa, alguém tá arriscando aí, né? E é sacanagem. Não risque não, isso aí me atrapalha. Se não quer ajudar, não me atrapalha não. Bora lá, apaga isso aí, quem escreveu. Beleza. Fazer agora, sem ninguém bagunçar aí, beleza? Então vamos aqui, ó. Você vai calcular o E1. Isso aqui é melhor de escrever. Sem baderna, exatamente, Elias. Sem baderna, sem baderna. Senão, dá para saber quem está escrevendo, viu? Denunciar aqui pro Júnior. Então, nós temos aqui E1 e E2, você vai calcular, tá? Vai dar o valor de um e de outro. E você vai calcular o resultante, que vai ser a subtração dos dois. Por que a subtração? Porque vai ficar um no sentido e o outro no outro sentido, né? E aí, vetorialmente, você tem eles um para cá e um para cá, né? Na mesma direção em sentidos opostos. O que é que você faz? Você subtrai, né? Exatamente isso aí. Então, vai dar exatamente aí a letra C que os meninos fizeram aí. Esse quadro é meio ruim para fazer essas contas grandes. Não dá muito certo. Próxima aula, eu vou tentar gravar no quadro mesmo, eu escrevendo no quadro, que aí vai dar para a gente fazer as contas bacanas, desenhos melhores. Para exatas aqui é complicado utilizar essa canetinha. Beleza. Vou ver aqui. Então, eu quero que vocês... Deixa eu ver aqui, que hora é essa? Já tá na hora, pessoal, de acabar, será? Tá sim, professor. Tá, né? Pois pronto, vou dar só para vocês aqui, para vocês responderem as questões. Deixa eu ver aqui, que página estamos? Que página estamos, meu Deus? Me ajudem. Ele não aparece aqui a página. A página das questões? Que eu tô atualmente aqui, que página é essa? É 37. 37. 37, pois pronto. Eu quero que vocês tentem fazer exatamente a 4 e a 5, tá bom? 4 e 5 da página 37. São questões boas, muito, muito bacanas, tá bom? E aí, eu me despeço de vocês agora. Faltam 2 minutos, né? E muito bacana aqui. Da próxima vez, vou tentar usar o quadro mesmo acrílico, para a gente fazer uma aula melhor. Então, pessoal, é isso aí. Vamos ver aqui. Ótimo. Felipe Neto, salve, salve. Elias, salve. Beleza, salve. Salve pro meu amigo. Aí é sacanagem. Eu sei quem é esse cara aí. Os caras já estão de brincadeira, estão de brincation aí, né? Beleza, galera. Muito bom. Fica aí a página 37, questões 4 e 5. Próxima aula a gente já vai mexer com óptica. O senhor joga Minecraft? Jogo não, cara. Jogo não. Jogo Minecraft não. Poxa, pois é. Que pena, né? Nunca gostei. Beleza, pessoal? Então, encerrando aqui, vou encerrar a reunião, tá? Um salve aí para todo mundo e bora estudar, viu, meu povo? Bora estudar, que não é brincadeira não. Valeu! Show de bola! Tchau, professor.